palavra de Deus. Mas estamos aí a cada dia que passa, de segunda a sexta-feira, né, ao vivo, trazendo uma palavra de Deus aos vossos corações. E neste dia, vem em nosso coração ministrar uma palavra que Deus tem assim colocado em nosso coração. O não de Deus e o sim da serpente. Qual é a voz em que você está ouvindo? Qual é a voz, meu irmão? Qual é a voz, minha irmã, que você está ouvindo? É o não de Deus ou o sim da serpente? Nós adiantaremos dentro de uma palavra bem conhecida dos nossos amados irmãos e irmãs, que nos dão a honra de estar conectados conosco neste dia, nesta manhã, com este programa que vai ao ar, né? Ao vivo, de segunda a sexta-feira. E nós vamos fazer menção da leitura bíblica da palavra do Senhor, no capítulo 3 do livro do Gênesis, aonde é uma palavra bem conhecida dos nossos irmãos, com o tema o não de Deus e o sim da serpente. Vamos analisar aqui este tema, em que muitas vezes Deus já está cansado de falar com algumas pessoas e dar um não para ela. Nem toda vida o não de Deus é para prejudicar alguém. O não de Deus é para prevenir. O não de Deus é para alertar. O não de Deus é para dizer para as pessoas: meu filho, eu não quero que você erre. Eu não quero que você sofra. Eu não quero que você se decepcione. Mas o sim da serpente vem a seguir muitas vezes e diz para você: não tem problema, você pode fazer isto, você pode fazer aquilo, você pode comer isso, você pode comer aquilo, sem problema nenhum. Deus é amor. E aqui nós vamos ver que os primeiro casal da face da terra, nossos primeiros pais, Adão e Eva, né, eles não foram colocados em um lugar qualquer. Eles foram colocados em um jardim. Vou fazer a leitura bíblica. Você que conhece a palavra e quer acompanhar, e onde você está, acompanhe. Gênesis 13 diz assim: a queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? : não comereis de toda árvore do jardim? Ela fez uma pergunta. É assim, Eva, que Deus disse para ti? É assim, mulher, que Deus falou com vocês? Com você e com teu marido? Que não é para vocês comer de toda árvore do jardim? Veja bem, agora a resposta da Eva. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: deste não comereis. Meu irmão, minha irmã, depois eu vou fazer as leituras subsequentes que acompanha este capítulo 3. E vamos ver aqui já no primeiro momento que a serpente, a Bíblia diz, sagaz, astuta, né? Enganosa, enganadora, vem com uma palavra para tentar persuadir a Eva. Vamos ver que este não de Deus estava querendo prevenir Adão e Eva para que eles não viessem a perder a comunhão para com ele.
Ah, olha, meu filho, olha, minha filha, de todas as árvores. Você imagina um jardim repleto de árvores frutíferas. E papai, o nosso Deus, disse bem assim para o casal: olha, de todas as árvores, todas têm fruto. Vocês podem comer de todas, menos de uma que eu coloquei ali no meio do jardim. Mas parece, meus queridos e amados irmãos, que o ser humano dos dias em que estamos vivendo, Deus oferece todas as coisas, permite tanta coisa boa, mas parece que uma coisinha só que o leva ao engano, ao erro, à perdição e à morte eterna. É exatamente isto que as pessoas vão escolher. Aqui Deus diz, Deus avisou. Tem coisas que Deus está nos avisando. Tem coisas que Deus tem nos alertado. O não de Deus está nos prevenindo para que não venhamos a correr o risco de perder a sua presença. Ali, no jardim, estava posto diante de Adão e Eva. Ou continuariam tendo aquela intimidade com Deus, ou continuariam, tendo a imagem e semelhança de Deus. Porque no capítulo 1 do Gênesis, versículo 26, 27, a Bíblia diz bem assim: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Deus fala ali no Gênesis, no capítulo 1, estava a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque a palavra façamos está no plural. Façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. O que eu vejo aqui? Que no capítulo 3, Satanás, a serpente, o diabo, tinha perdido, a imagem e a semelhança de Deus. Até então, tinha virado Satanás a serpente e pôs em seu coração, então, em destruir o ser humano, a qual Deus teria feito, segundo a sua imagem e a sua semelhança. E o inimigo não está brincando de ser inimigo. O inimigo, ele podendo destruir a você, ele podendo destruir a mim, ele lança diante de nós muitas propostas. E foi esta proposta, foi esta dúvida em que ele lançou diante do primeiro casal. Muitas vezes estamos bem dentro da casa de Deus, muitas vezes as coisas estão bem, papai tem nos dado de tudo para desfrutar, mas o inimigo chega e faz uma proposta diferente. Por que ser tão radical? Por que ir tanto na igreja? Por que adorar tanto a este Deus? Ele começa a tentar colocar dúvida na mente do ser humano. E a pessoa que até então, parece que o ser humano sempre deseja algo mais. Parece que o não de Deus, Adão e Eva fizeram pouco caso. Deram mais crédito ao sim da serpente. Vejamos, e eu repito novamente, o aviso de Deus, para este casal. Estava ali diante daquele casal uma escolha. E Deus tem colocado diante de mim, diante de você também, a liberdade de fazermos as nossas escolhas. Tá bom? Talvez nesse exato momento você queira tomar decisão
e fazer uma escolha diferente daquilo em que Deus tem colocado e te avisado. Preste bem atenção, que o não aqui de Deus está simplesmente alertando, não trazendo mal, mas sim observando algo para que eles não viessem a perder a intimidade com Deus, tá? Diz aqui a Bíblia Sagrada, tá? Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, preste bem atenção, foi Deus quem fez todos os animais. Tudo que existe foi feito por Deus. A única coisa que não foi feita por Deus foi o pecado. O pecado surgiu de Lúcifer, que se tornou Satanás, opositor a Deus. E aí diz mais, Deus tinha feito, o Senhor está aqui, selvático, que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, essa serpente, esse animal sagaz, é assim que Deus disse? Observe bem. Então já tinha um diálogo antes. Então a serpente já tinha ouvido o que Adão e Eva tinham ouvido de Deus. A serpente já sabia que Deus tinha falado com Adão e Eva. Porque ela diz assim, é assim que Deus disse? Se ela não soubesse, se a serpente não soubesse, ela não faria essa pergunta. Foi assim que Deus disse, Eva. Foi assim que Deus disse para você, meu irmão. Foi assim que Deus disse para você, minha irmã. Não faça tal coisa. Não fale tal coisa, porque você poderá perder a intimidade com Deus. Aí diz assim, não comereis de toda a árvore do jardim. Foi assim que Deus disse para você, Eva, que não é para vocês comer. Foi assim que ele avisou vocês, mas eu tenho uma proposta diferente daquela que o teu Deus disse. Preste bem atenção, que o inimigo sempre tenta despertar uma curiosidade em nossa mente. Preste bem atenção, que o inimigo sempre vai tentar, dentro do mesmo texto que Deus nos fala, divergir, contrariar, para se tornar muitas vezes o ser humano contrário àquilo que Deus disse. Deus disse que não era para eles comer do fruto do conhecimento do bem e do mal que estava dentro do jardim, no meio do jardim. Aí no versículo 2 responde a Eva. Primeiro erro foi a Eva dar ouvido à voz da serpente. Primeiro erro que acontece na vida do ser humano, quando nós queremos se fazer de forte e vamos dar diálogo a Satanás. O crente, o cristão verdadeiro, não foi criado e formado para dar diálogo para o diabo. A Bíblia mandou repreender. Nós temos que ter o nosso ouvido aguçado para as coisas de Deus e repreender a voz do nosso inimigo. E foi isso que a nossa primeira mãe não fez. Ela foi dar diálogo, ela foi conversar e ela foi responder. E através da resposta de Eva, através dessa atitude sem vigiar, o inimigo colocou dúvida na sua mente. E é assim que acontece muitas vezes comigo, que acontece muitas vezes com você, meu irmão, minha irmã, quando você dá crédito a uma outra voz que não é a voz de Deus. Nós vimos aqui
que não foi a serpente que falou primeiro. Foi Deus que avisou Adão e Eva primeiro. Eles não caíram, eles não pecaram sem ser avisados. E Deus manda dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, Deus até permite muitas vezes nós sermos tentados por Satanás para observar e ver se realmente nós vamos dar crédito naquilo que ele já falou para cada um de nós. Esta palavra, ela vem soar sorte no meu coração, ela vem soar nos meus ouvidos e dizer: observa os meus mandamentos e nunca dê crédito à voz de Satanás. No versículo 2, respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Então aqui Eva confirmou que eles teriam ouvido a voz de Deus. Eva confirmou de que Deus já tinha avisado eles daquele fruto que está no meio do jardim, vocês não vão comer. Aí Deus disse: não, deste fruto não. Preste bem atenção. Deus tinha dito que dele não comereis. Observe aqui a astúcia da serpente, tentando induzir a Eva a negar o primeiro preceito de Deus, tá? Deixar cair uma curiosidade e uma dúvida em seu coração e observar que talvez o sim da serpente seria melhor que o não de Deus. E por causa disso, muitas pessoas já se desviaram do caminho do Senhor, muitas pessoas ainda irão cair por dar ouvidos à voz da serpente, no sim que a serpente está dizendo, e não observar tão somente o não de Deus. Aí diz mais assim a Bíblia, o 3, né? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: deste não comereis. Tá? Aí vamos ver. Então a serpente, no versículo 4, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha o sim. No versículo 3 do capítulo 3, nós vimos o não de Deus. No capítulo 3, no versículo 4, nós vimos o sim da serpente. E Deus manda perguntar para você, meu irmão, para você, minha irmã: você está disposto? Você está disposta a ouvir o não de Deus para o teu bem ou o sim da serpente para o teu mal? Neste exato momento, quando a serpente diz: é certo que não morrereis, preste bem atenção. E no versículo 5, a serpente complementa, dando aqui um sim, colocando aqui uma dúvida no coração de Eva. E eu tenho observado nesta palavra que Adão e Eva, eles estavam juntos, não estavam sozinhos. Porque quando Deus falou com Adão, falou com Eva. Quando falou com Eva, falou com Adão, era um casal. A Bíblia não diz em hipótese nenhuma que Adão estava em algum outro lugar e que a serpente falou tão somente com Eva. Adão deveria estar ouvindo. Adão deveria estar por perto, porque eles receberam o mesmo aviso. Mas ele também errou em não observar o mandamento que Deus tinha falado. Quando nós nos omitimos, tanto o homem como a mulher, em não corrigir o nosso semelhante,
acabamos pecando os dois. E um pelo pecado de omissão, porque Adão poderia ter dito: olha, minha esposa, olha minha amada mulher que Deus me deu, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Não aceite essa proposta. O Deus do céu, nosso Deus, falou conosco. Ele poderia ter alertado a Eva. Quando nós nos omitimos, quando nós nos acovardamos diante de algumas propostas de Satanás, corremos o risco de perder a imagem e a semelhança de Deus. Este sim da serpente, este sim de Satanás, usando essa serpente, trouxe a ruína, não somente à vida de um casal, mas de toda a humanidade que existe até hoje na face desta terra. Observe bem que aqui no versículo 5 diz assim a serpente: porque Deus sabe, colocou Deus aqui, tá? Olha aqui a astúcia, olha aqui, tá? A serpente dizendo: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão o quê? Os olhos. Preste bem atenção. Deus sabe, diz a serpente. Satanás aqui, através da serpente, estava colocando uma palavra para chamar a atenção de Eva e dizer: olha, Deus já sabe disso. Que o dia em que vocês comer, os olhos de vocês vão abrir. Eu creio que neste exato momento, Eva disse: ué, mas nós estamos enxergando fruto. Nós estamos vendo a árvore. Que tipo de olho é esse? Que tipo de visão é esta? Eram os olhos espirituais ou os olhos carnais. Aqui ele disse: olha, é que Deus sabe que o dia em que vocês comerem desse fruto que eu vou dizer para vocês, que ele colocou no meio do jardim, vai abrir os olhos de vocês e vocês vão ter conhecimento. Tá? Você diz ele assim, ó, tá? Sereis conhecedores do bem e do mal. Eu repito o versículo 5, porque ele é muito importante para que venhamos abrir os nossos olhos espirituais, para não perdermos a visão espiritual que Deus tem nos dado. Isto aqui é muito importante, porque nós vivemos em uma guerra espiritual entre o bem e o mal. E se nós olharmos para dentro da Bíblia Sagrada, no livro de Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 para frente, ali onde tem as armaduras, mas começa no capítulo 6, aonde a palavra do Senhor diz através do apóstolo Paulo, de que a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra as potestades dos ares nas regiões celestiais. Então, ali Adão e Eva começaram uma guerra também espiritual. Nós será que vamos obedecer ao não de Deus ou ao sim da serpente? E quando nós deixamos a serpente ou Satanás colocar dúvida na nossa mente, nós ficamos vulneráveis ao pecado. Deus vem e disse: não faças tal. E o inimigo vem e diz assim: é só um pouquinho, é só uma palavrinha, é só uma mentirinha. Mas, a partir do momento em que nós refutamos aquilo que Deus falou
e damos crédito à voz da serpente, poderemos perder imediatamente a nossa íntima comunhão para com Deus. Vejamos, porque Deus sabe, disse a serpente, que no dia em que dele comerdes, quer dizer, do fruto, se vos abrirão os olhos e, como Deus, olha aí, vocês vão ser igual a ele, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Talvez naquele exato momento, a Bíblia não nos diz, talvez naquele exato momento, vem na mente de Eva bem assim: será que Deus escondeu algo de nós? Será que ele nos privou de alguma coisa? Queridos e amados irmãos, amigos e amigas, que nos dão a honra de estar conectados conosco, quando nós não damos crédito àquilo em que Deus fala conosco, a serpente poderá falar algo que venha roubar a nossa fé e a nossa confiança totalmente em Deus. E nesta desconfiança que veio surgir na mente de Eva, começou ela a sentir-se um pouco menos valorizada por Deus. Será que Deus está ocultando alguma coisa de nós? Será que nós não podemos? Por que será que ele disse para nós não comer? Se agora a serpente vem dizendo que nós podemos comer e a partir deste momento nos abrirão os olhos e como Deus nós seremos conhecedores do bem e do mal. Esta dúvida que surgiu no coração de Eva, sem citar aqui o nome de Adão, começou a gerar algo e brotar o desejo de comer o fruto. Eu não sei, meu irmão, eu não sei, minha irmã, e não me interessa em saber se Deus está trazendo nesta manhã, neste dia, esta palavra, é porque a serpente já tem colocado no coração de muitas pessoas em desobedecer o não de Deus para dar crédito ao sim da serpente. Eu não sei o que ela está te oferecendo, eu não sei o que ela está te dizendo, mas se você continuar a dar crédito e a ouvir esta voz que não é a voz de Deus, é a voz da serpente, esta segunda voz, porque a primeira voz foi a voz de Deus e a segunda voz foi a voz da serpente. Se você continuar dando crédito a essa segunda voz, você, por certo, perderá a imagem e a semelhança de Deus, assim como Adão e Eva perderam. Ao ela aceitar esse diálogo, ao ela dar crédito à voz da serpente e colocar em xeque a dúvida daquilo em que Deus tinha falado para que não comesse, a partir daquele momento ela ficou vulnerável à desobediência e ao primeiro pecado aqui na terra, que não obedeceu à voz de Deus. Preste bem atenção. Versículo 6 diz assim, ó, vendo a mulher, preste bem atenção, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. A serpente, na dúvida em que colocou no coração de Eva, na mente de Eva,
fez com que ela corresse os olhos e começasse a olhar para o fruto da árvore. Ela nunca tinha comido. Ela não sabia o sabor. Mas a Bíblia diz aqui que a Eva disse que a árvore era boa para se comer. Deus disse assim ou não? Deus não disse, Deus disse que não era para comer. Deus disse que não era para comer. A Eva totalmente fez uma inversão daquilo que Deus falou. Diz aqui, que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Eu não sei o que você está vendo. Eu não sei o que o inimigo tem colocado diante de você. Eu não sei qual é a proposta que ele tem te feito, mas se é ele que tem te feito para você participar, por gentileza, não dê mais crédito à voz da serpente, porque ela vai te enganar. Ela vai te laçar. Ela vai fazer você pecar contra Deus. Como é que uma pessoa pode dizer que a árvore é boa, é desejável, e que o fruto é bom para se comer, se a pessoa nunca experimentou? Se a pessoa nunca comeu? Se o sabor está no paladar, se Deus te deu paladar para que você viesse a sentir o sabor. Eva nunca tinha comido até então, mas os olhos a cobiçou. Diz a Bíblia que ela viu que era fruto desejável. Viu? O que você está desejando? O que a serpente tem colocado diante de ti, que você vai dar mais crédito, está disposto ou disposta a dar mais crédito ao sim da serpente do que o não de Deus? Parece que o não de Deus privou Adão e Eva de alguma coisa boa, mas não. Papai só queria poupar Adão e Eva de tão somente não pecar, não sair da sua presença. A Bíblia diz que todos os dias, pela viração do dia, à tarde, Papai do céu aparecia no jardim e tinha um diálogo com Adão e com Eva. Preste bem atenção. A gente que está nessa caminhada de fé, há 35 anos fazendo a obra do Senhor, andando por muitos lugares e ouvindo muitas pessoas, e já me deparei com tantas pessoas que me disseram bem assim: bah, pastor, eu quando estava na casa de Deus, era uma benção. Eu louvava, eu pregava, eu testemunhava, eu fazia visita, peguei muitos cultos maravilhosos, mas agora estou afastado e afastada. É isto que a serpente tem feito na vida de muitas pessoas. Ela tem oferecido algo para você duvidar daquilo em que Deus tem falado com você. Deus diz não, e parece que é mais fácil obedecer o sim da serpente. É mais fácil comer do fruto do conhecimento do bem e do mal do que ouvir a voz de Deus e comer de todos os outros frutos que estão no meio do jardim. Observe muito bem, observe bem a palavra do Senhor, que a serpente colocou em xeque aquilo em que Deus tinha falado. Meu irmão, a pergunta é esta:
Quantas vezes Deus tem falado com você? Quantas vezes Deus precisa falar com você? E dizer, não toqueis, não comeis, não façais isso ou aquilo, que você poderá perder a intimidade para comigo. E a partir do momento, diz a Bíblia Sagrada, em que Eva comeu do fruto, ela não comeu sozinha. Quando uma pessoa peca, quando uma pessoa transgride o mandamento de Deus, muitas vezes ela não cai sozinha. Ela leva mais algumas pessoas ao engano, ao erro. Preste muita atenção nessa palavra, porque Deus sabe, no momento em que eu estou falando, de que do outro lado tem pessoas que precisam ser alertadas. Ela está prestes a entrar no engano. Ela já está dando ouvido à voz da serpente. Está prestes a cair na armadilha do diabo. Ouça primeiramente decretos na palavra de Deus, naquilo em que Deus tem falado para com você. Preste muita atenção e observe, para que depois você não venha se arrepender de que Deus não te avisou. Meu irmão, minha irmã, não faça tal coisa que você está para fazer. Deus manda avisar uma pessoa que está do outro lado nessa live, ou que ainda vai ouvir esta live. Tome muito cuidado com a decisão que você vai tomar. Porque há o inimigo suando no teu coração. É a serpente colocando uma fruta bem linda diante dos teus olhos. E você está cobiçando essa fruta. E talvez, se você não vigiar, tá? Se você não vigiar, você poderá perder a intimidade com Deus e se desviar do caminho do Senhor e ir por outro caminho. Os olhos de Eva olharam para a fruta e o desejou. Tem pessoas desejando alguma coisa que não vem de Deus. Tem pessoas que ficam desejando do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma coisa. E deixando as outras coisas que Deus tem lhe oferecido. Preste bem atenção. Tome muito cuidado, meu irmão, tome muito cuidado, minha irmã, para você não contradizer aquilo que Deus falou para com você. Ele deu um sinal de alerta. Vocês estão no jardim. Quem colocou vocês no jardim foi eu. Eu coloquei vocês no jardim. Vocês estão aí no jardim porque eu as coloquei. E coloquei muitas árvores frutíferas. Mas Deus sempre bota à prova aquele que Ele ama, para ver se realmente o coração dele ou dela vai continuar fiel a Ele. Vejamos que o nosso adversário, ele não está brincando. Vamos ler agora o versículo 7. Abriram-se então os olhos. Como se abriu os olhos? Que olhos é esse? Os olhos da carne. A carne. Porque quando eles comeram, eles pecaram contra Deus e eles se tornaram seres humanos. Até então, eles eram seres espirituais. Até então, eles tinham a imagem e a semelhança de Deus, porque não havia pecado em suas vidas. Mas quando eles deram crédito à voz da serpente, eles se tornaram homem e mulher carnal. Preste bem atenção. Abriram-se então os olhos, tá, de ambos, e percebendo que estavam nus. Eles estavam nus de duas formas. Primeiro, espiritual. Perderam a imagem e a semelhança de Deus. Não eram mais
um casal espiritual, um casal carnal. Não existia pecado. Tanto Adão como Eva estavam nus, corpos sem vestes, mas eles não tinham cobiça, porque eles não eram carnais, eles eram seres espirituais. Mas a partir do momento em que eles pecaram, eles viraram seres carnais. E aí a carne, eles olharam e viram que estavam nus. Quando a pessoa perde o contato e a glória de Deus, ela fica nu destas duas formas. Ela perde a visão espiritual, ela se torna carnal, e aí ficaram com vergonha um do outro, quer dizer, não tiveram vergonha para pecar, mas depois tiveram vergonha um diante do outro. Aí diz a Bíblia Sagrada, né? Preste bem atenção. Já estamos chegando para o final do programa, mas dá vontade ir bem além. Dá vontade nesta live, neste dia, fazer 1 hora sem interrupção. Porque essa palavra, ela é importante como sinal de alerta para que venhamos a entender, a compreender. Mais uma vez eu digo que o não de Deus é muito importante na nossa vida. É uma observação. Aí, como eu acabei de dizer que sempre Deus aparecia no jardim, né? Aqui no versículo 8 diz a Bíblia Sagrada que Deus mais uma vez vai ao jardim como ele estava acostumado. Assim também ele está acostumado a falar contigo e a falar comigo. Como ele está falando hoje. Diz no versículo 8 do capítulo 3 do Gênesis: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Jamais alguém que não está em pecado se esconde da presença de Deus. O pecado faz a pessoa fugir da presença de Deus. Eles transgrediram a lei de Deus. O casal Adão e Eva não observou o não de Deus. E quando nós não observamos o não de Deus, quando ele aparece para falar com nós, nós procuramos nos esconder. Sabe, quando muitas pessoas dizem assim, eu não quero mais ir na igreja. Não tenho mais desejo de ir na igreja. Sabe por quê? Porque está se escondendo da presença de Deus, porque algo ela cometeu que entristeceu a Deus. Por quê? Adão e Eva estavam acostumados todos os dias, pela viração do dia, falar com Deus. Por quê? Eles tinham comunhão plena. Eles até então não tinham pecado. Mas após eles aceitarem os dois, ouvirem dar crédito à voz da serpente, eles pecaram. O fruto foi bom ou foi mal? A Eva olhou e disse que era bom. E eu pergunto para você, foi bom ou foi mal? Trouxe-lhe paz e alegria ou lhe trouxe remorso? E uma pessoa que tem remorso, ela tenta se esconder. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Se eles não tivessem pecado, e se eles tivessem dado crédito à voz do Todo-Poderoso Deus, não precisariam estar se escondendo. E diz a Bíblia Sagrada: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás?
Aonde estás, meu servo Adão? Deus não falou com a mulher ali, viu? Chamou o nome do homem. Porque o homem é o cabeça. O homem é o líder da família. O homem tem uma grande responsabilidade dentro da família. E aqui nós vimos que o primeiro homem, ele não teve autoridade em dizer para sua esposa. E está acontecendo isso nos dias em que estamos vivendo. E se papai manda dizer, eu digo mesmo. Tem muitos homens que têm perdido a autoridade dentro de casa. Tem muitos homens que estão deixando as mulheres dominar a casa. E aqui ele não teve autoridade para dizer para a mulher, não. Não é fruto bom não para se comer. Deus não disse que era para nós comer. Deus disse para nós não comer, minha esposa. Ele não foi homem naquela hora. Ele não observou o mandamento do Senhor. Ele poderia ter dito e corrigido. E hoje a nação, o mundo não precisava estar passando por tudo que está passando. Perdão. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Aonde tu estás? Vocês pensam que Deus não estava vendo? Se a Bíblia diz que os olhos de Deus tudo vê, talvez pensava, porque Adão ali já era carnal, tá? Não era mais espiritual, já estava na carne, já tinha pecado. E quem peca se esconde da presença de Deus mesmo. Se esconde do pastor, se esconde da pastora, quer se esconder, quer ir embora da igreja, quer trocar de ministério. Não adianta se esconder, meu irmão. Não adianta você se esconder, minha irmã. Da presença de Deus ninguém se esconde. Dos olhos de Deus ninguém se esconde. Pode se esconder do homem da terra, mas de Deus não se esconde. E Deus fez essa perguntinha, me pergunta por quê? Por que Deus fez essa pergunta? Porque Deus queria ouvir a voz de Adão. E assim Deus quer também ouvir a tua voz. Ele está perguntando para você, onde é que você está? Está tentando se esconder da minha presença? Está tentando fugir do chamado que eu te chamei? É? Ah, você está tentando fugir daquilo que eu disse para ti fazer? Tá? E chamou o Senhor Deus ao homem, ele perguntou, onde estás? Aí a resposta vem assim, ó, no versículo 10. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim. Deus estava lá chamando ele lá no jardim, no lugar combinado de sempre. Eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, quer dizer, porque eu tinha pecado, porque eu não observei o teu mandamento, porque eu não dei crédito à tua palavra, Senhor. Tive medo. Você acha que uma pessoa que está em comunhão com Deus, que não pecou, que não errou, precisa ter medo de Deus? Só tem medo do julgamento de Deus aqueles que pecaram contra Ele, aqueles que erraram contra Ele, aqueles que não observaram os seus mandamentos, como Adão e Eva. Tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Eu vou encerrar por aqui, vou deixar você também com água na boca. Você está escondido há quanto tempo? Você está escondida há tanto tempo? Ou você quer se esconder da presença dos olhos do Senhor? Aonde você está, Adão? Aonde você está, meu filho? Aonde você está, minha filha? Quem te fez saber? O que aconteceu contigo? O que aconteceu com você, meu filho? O que aconteceu com você, minha filha? Aonde você está? Como você sabe agora que está nu? Ah, vocês comeram. Deus já sabia, meus irmãos. Deus já sabia de tudo. Deus já sabe tudo que nós fizemos. Ou de bem, ou de mal.
ou de certo ou de errado. Deus sabe de todas as coisas. Quem te fez saber que estava nu? Ah? Quem te fez saber que estava nu? Comesses da árvore que te ordenei que não comesses? Deus jogou na cara de Adão do que ele tinha dito para eles. Vocês comeram? Ah, vocês comeram? Vocês não deram crédito à minha voz? Vocês não deram crédito à minha palavra? Vocês não observaram que eu tinha falado para vocês que não comessem? Vocês comeram, é? Ah, vocês fizeram pouco caso daquilo que eu tinha falado para vocês, é? Ah, vocês comeram, é? Da árvore que eu ordenei que vocês não comessem? Aí, meus irmãos, aí que nós vimos que precisaria Adão ter caráter, ter hombridade. Tem pessoas que erram, que pecam, que tentam se esconder da presença de Deus, mas não confessa, não fala a verdade. Ah? Adão aqui, em vez de pegar e dizer, Senhor, é bem verdade, o Senhor falou comigo e falou com a minha esposa, mas nós não demos crédito, nós não observamos o teu mandamento e nós comemos. Eu errei sim, mas Adão não disse assim. Pare, preste bem atenção. Preste bem atenção no versículo 12 para que nós venhamos a encerrar este programa. Ele deveria assumir o erro. E o pior problema da vida das pessoas é quando elas não reconhecem os seus erros, não reconhecem os seus pecados, não reconhecem que transgrediram as leis de Deus. Este é o pior problema na vida do ser humano, é não reconhecer. Quando a pessoa reconhece e se humilha, Deus exalta, porque a Bíblia diz que o exaltado será humilhado e o humilhado será exaltado.